Olá pessoal, vamos aí na nossa quinta aula aí de medidas elétricas. Hoje a gente vai falar sobre sistema de medição numérico, condicionamento de sinais e um pouquinho de filtro típico, filtro digital típico, tá ok? A ideia hoje é vocês terem a noção básica aí de como as coisas funcionam nesse mundo digital e qual a tendência do futuro que vocês vão viver no mundo de medição de sinais elétricos daqui para frente, ok? Vamos lá então. Uma visão geral, né? Aí tem uma fotinha com alguns equipamentos, desde os mais simples aos mais complexos. À esquerda aí nós temos aí um multímetro bem vagabundo. Deixa o fabricante escutar isso aí, né? É um multímetrozinho bem simples. Depois já vem um azul, um da Minipa muito bom. E embaixo aí o osciloscópio, que também é um instrumento digital, ok? E à direita aí dois equipamentos poderosos. Um é um qualímetro da Fluke, que faz um analisador de qualidade de energia. E em cima um relé de proteção que tem um conjunto de funcionalidades, ok? Então uma gama enorme de equipamentos digitais, tá? Desde sistemas mais simples e baratos, como esse amarelinho aí, que lógico deixa a desejar em termos de exatidão, e equipamentos mais complexos, um pouco mais caros naturalmente, e com bem mais funcionalidade, exatidão e precisão aí, ok? Então é sempre a relação custo-benefício, ok? Se eu quero medir se a tomada tem energia ou não, eu vou usar um amarelinho desse. Se eu quiser fazer uma medição mais precisa, naturalmente eu vou adquirir um azulzinho desse. Se eu for fazer análise de qualidade de energia, eu vou ter que naturalmente utilizar o amarelinho, ok? Ainda nessa visão geral de equipamentos digitais, a gente fala aí dos IEDs, né, que o pessoal chama do futuro aí, já é algo consolidado, mas é o futuro é esse tipo de equipamento. IED, né, Intelligent Electronic Device. Cuidado para não falar isso no aeroporto, né, que você tem um IED aí, vão achar que você é um terrorista. Mas lembra que na nossa área IED é um equipamento. E a característica dele, né, ele é microprocessado, capaz de ajudar tanto em medição como automação, controle, proteção de sistemas elétricos. E para isso ele tem várias funcionalidades, além da capacidade de comunicação, registro e programação. Ou seja, ele é bem completo um IED desse, por isso que tem esse nome aí, tá? Por exemplo, à direita aí a gente tem aí uma tabelinha de um relé de proteção da CEL 421, relé de linha de transmissão. Então, com a medição de tensões A, B, C e correntes IA e B e C, ele é capaz de medir um conjunto de grandezas, valores instantâneos de tensão, de corrente, valores de potência ativa, reativa, potência aparente, fator de potência, e um conjunto de outros parâmetros, como por exemplo frequência, o fasor da tensão, o fasor da corrente, que aí já coloca o ângulo junto, ok? Então é um equipamento completo aí que permite um conjunto de funcionalidades aí, tá ok? Além de todas as funções de proteção. Aqui é só uma tabelinha do que ele faz em termos de medição, ok? É uma tendência tecnológica, né? Então o futuro vai ser isso aí. A maioria dos medidores que hoje ainda são analógicos, com o tempo vai se transformar em algo digital, com essas capacidades que eu falei para vocês. Canal de entrada, né? Naturalmente, o canal de tensão de corrente. Como é digital e ali nós temos alguns conversores, né? Um condicionamento desse sinal analógico de entrada, essa entrada já tem um consumo de potência muito baixo, diferente de um equipamento eletromecânico, né, que tem a bobina móvel ali, né, que tem o galvanômetro ali, que precisa de uma certa quantidade de energia para fazer a medição. Esses caras não, em geral eles têm um consumo na entrada muito baixo, ou seja, o canal de tensão tem uma impedância elevadíssima e o canal de corrente tem uma impedância baixíssima, ok? Outra característica importante, né, é a interoperabilidade entre os fabricantes distintos. Isso é algo que no começo não acontecia. Cada fabricante tinha uma forma de anotar os valores, de fazer a conta do seu parâmetro, de registrar e de transmitir isso. Isso aí criou um problema, né, porque os equipamentos não se conversavam. Quando você adotava uma solução numa subestação, essa solução ia ficar para sempre, esse fabricante ali, ou trocaria tudo. Então, para você poder fazer essa interoperabilidade entre fabricantes distintos,
começou a normatização desse processo. E aí culminou numa norma muito conhecida, né, que é a IEC 1850, o pessoal confunde aí com um protocolo, mas basicamente é uma norma que define toda essa relação de troca de informação entre esses dispositivos, ok? Então um equipamento ABB pode conversar com um equipamento Siemens, que pode conversar com um equipamento Cell, ou conversar com um equipamento que você construir baseado na norma, ok? Além disso, né, como eu falei, tem registro de comunicação, você tem um log de eventos, um log de registros de grandezas elétricas, e a comunicação permitindo o usuário interagir com o equipamento. Então é algo que é o futuro aí. Vocês terem ideia, né, dessa questão aí do consumo, da potência da entrada de um canal desse. Aqui a gente consegue ver a traseira de um equipamento desse, né, o CEL 421 da Schweitzer, onde eu tenho aqui o IAW, IBW, ICW, IAX, IBX e CX, são dois grupos de entrada de corrente, tá? 3 fases no canal W, 3 fases no canal X, isso de corrente. E à direita aqui é a mesma coisa, só que canais de tensão, um canal de tensão Y e um canal de tensão Z. Repare que eu tenho 6 bornes em cada grupo desse, então você tem aqui as bolinhas indicando polaridade, é importante isso também. Isso aí, principalmente quando você vai fazer a conexão com o seu TC e com o seu TP, ok? Mas o mais importante disso está aqui nessa tabelinha esquerda. Primeiro, né, só para destacar, valores nominais. Esse cara pode trabalhar com valor nominal secundário de 1 ampere ou 5, sabendo que o 5 é o tradicional, é o comum, tá? E olha que interessante, a gente chama de burden. Burden é essa potência do canal de entrada. Ou seja, um canalzinho desse aqui, ó, IAW, quando eu tenho 1 ampere passando por ele, ele consome menos do que 0,1 volt-ampere. É muito pouquinho se comparar aos eletromecânicos. E se eu falar de 5 amperes, está aí, 0,5, menos de meio volt-ampere que ele consome. Quer dizer que ele tem uma impedância muito pequenininha nesse canalzinho de entrada aqui. Tá ok? Isso vale para todos os canais de corrente. E a mesma coisa eu posso falar para os canais de tensão. Dá para ver aqui que o valor desse canal de tensão vai desde 55 volts até 250 volts, tensão de linha, né? Então, desculpa, fase terra, linha neutro. Então, em geral, a gente faz a conexão desses pontos comuns aqui, ó, fechando a conexão em Y. E essa diferença de potencial aqui, ó, entre esses dois terminais aqui, é a tensão de operação, a tensão que esse cara suporta, até 250 volts ou condição operacional até 300, ok? E mais uma vez, o canalzinho ali a 125 volts é menos do que 1 volt-ampere, ou seja, se eu aplicar 125 volts nesse canalzinho aqui, ó, entre os bornes 19 e 20, por exemplo, ele consome menos do que 0,1 volt-ampere. Isso demonstra que realmente eles têm um canal de entrada com um consumo de potência muito baixinho. Portanto, essa impedância aqui é altíssima, ok? Bom, o futuro, né, dos sistemas de medição. Atualmente está aí, né, a maioria dos IEDs são conectados aos TPs e TCs por condutores para a transmissão dos sinais analógicos, tá? O que quer dizer isso? O TC e TP que está lá na subestação, você leva um cabo ou um conjunto de cabos desses equipamentos que estão lá no pátio até a sala de comando, a sala de controle, a sala de relés. Por exemplo, aí eu tirei uma foto do Google Maps da subestação aqui em Itajubá, uma subestação de 500 kV, uma subestação enorme que tem aqui em Itajubá. E dá para ver as distâncias ali. Eu usei só o Google Maps para fazer isso aí, só para ter uma ordem de grandeza. Ó. Mas ele é em torno de 200 metros entre um TP que está aqui na entrada da subestação, no bay de linha aqui da entrada da subestação. Eu simulei aqui uma canaleta aqui até o ponto da casa onde vai estar o relé ou o equipamento de medição. E deu em torno de 200 metros. Então você imagina aí um canal de corrente que vai ter que circular 5 amperes aí em condição nominal ao longo de todo esse caminho aí. Todo esse condutor que vai estar aí, ele cria quedas de tensão, ele cria uma impedância para o TC. E a gente sabe que quanto maior a impedância no TC, pior os erros dele, maiores são os erros dele. Então, esses TCzinhos que vocês estão vendo aqui nesse esqueminha aqui, por exemplo, ó, ele tá longe pra caramba. Então, para levar esse cara aqui até o relé, eu teria que uma conexão enorme dessa aqui. Então, isso acarreta problemas hoje em dia. Além disso, né, como uma canaleta, isso aqui
no tempo, é um lugar onde as pessoas não habitam, tem animais, roedores que podem destruir os condutores, ou seja, um conjunto de outros problemas que pode ter esse conjunto, esse volume enorme de condutores, além do preço. A quantidade de condutores aí de cobre na subestação acaba sendo enorme, ok? Então, esse problema aí, o pessoal tenta minimizar esse problema como? Ou seja, essa digitalização longe do instrumento que está fazendo a medição, no caso o TP e o TC, ela é feita de forma concentrada lá na sala de comando. Para evitar esse tipo de coisa, a tendência hoje em dia é trazer essa digitalização do sinal, ou seja, essa transformação do sinal analógico num sinal digital, já no próprio ponto de medição. Então aqui no TC e no TP já teria um equipamento que faria essa transformação do sinal analógico num sinal digital, e por meio de links de comunicação, por exemplo, a gente chama de sample value, transmitir numa taxa elevada esses dados de medição digitalizado por uma rede dentro de um comando desse aqui, uma casa de comando dessa aqui. Então, esse equipamento, né, que faz esse tipo de coisa, a gente chama ele aí no campo aí de Merge Unit, a gente chama de bricks, né, esse tijolinho aqui. Repare que ele é todo blindado para suportar ficar no tempo, pegando sol, pegando chuva, friagem, todas as intempéries possíveis. E esse cara aqui é capaz de conectar os canais analógicos dos TCs e TPs e mandar isso através de fibra ótica em links de comunicação. Então esse esquemático que mostra bem essa ideia, né? Onde eu tenho agora aqui, lá na minha subestação, na casinha da subestação, os medidores, os relés, e a comunicação deles é nesse barramento de processo. E aqui é um barramento de comunicação, respeitando protocolos. E a Merge Unit fazendo esse papel de transferir essas informações analógicas para digital e transferir através desse barramento para os equipamentos lá da subestação. Tem soluções diversas, tem fabricante que já está colocando o relé, ao invés de usar a Merge Unit, já coloca o relé do lado do TC e do TP, lá no pátio da subestação. Mas são soluções aí que cada fabricante faz, mas a tendência é o quê? Cada vez mais a digitalização do sinal fica próximo do ponto de medição analógico, tá ok? Isso reduz a quantidade de condutores, tá? E isso, de certa forma, dependendo do projeto e cada vez mais a evolução tecnológica, garante confiabilidade do sistema, ok? E aí, outra coisa que passa a ser importante, né, são os switches. Os switches passam a ser equipamentos tão importantes quanto medidores, quanto os relés, quanto todos os equipamentos elétricos de uma subestação. Ele ganha um protagonismo bem grande na subestação, ok? Então essa é a ideia da coisa. Aqui tem uma figurinha mostrando como é que é feito isso. Eu tenho aqui TPs conectados e o canalzinho analógico chegando no brick. E essa Merge Unit, ela transforma isso, ela digitaliza essa informação e manda isso através de sinais de comunicação para um ED que vai estar conseguindo ler isso. Quando ele faz isso, né, quando ele manda sinal de tensão e corrente, esses sinais, como são amostrados ao longo do tempo, tem um volume muito grande de dado. E a gente chama de sample value. Essas medições de valores instantâneos de tensão e corrente, ela tem que trafegar muito rápido na rede. Então tem que ser uma rede toda especial para esse tipo de coisa. Por exemplo, uma rede gigabit. Ok? Diferente aqui em cima, né? Repare que esse barramento aqui é uma rede de comunicação também, só que é uma rede típica já, por exemplo, 1 megabit por segundo. Então, essa aqui, a barramento de processo, tem que ser uma rede muito mais poderosa, com switches mais poderosos, para realmente conseguir fazer o sample value. Bom, além dessa digitalização próxima do local onde está sendo feita a medição da grandeza elétrica, outra tendência também é a utilização do GPS para sincronizar o tempo. O que quer dizer isso? A famosa Merge Unit, a famosa PMU, Phasal Measurement Units. O que essa unidade de medição sincrofasorial faz? Ela tem uma estampa de tempo comum. Ou seja, se eu estiver numa cidade medindo uma certa tensão e na outra cidade essa linha de transmissão chegando e eu quero medir a tensão nessa linha no outro extremo,
eu consigo fazer essa medição. Valores RMS independeriam da medição de um lado ou do outro, numa cidade ou de outra. Mas se em termos de fasores, eu preciso ter uma referência de tempo comum para esses caras. Porque se eu adoto um certo ângulo zero numa cidade, eu tenho que saber que instante é esse ângulo zero lá na outra, para poder dizer em que ângulo está esse fasor na outra subestação. Então esse tipo de coisa é possível com o sistema GPS. O sistema GPS acaba virando um marca-passo. Ele fica ali, o sistema GPS ele vai mandando pulsos, né? E esses pulsos chegam ao mesmo tempo nos equipamentos. O sistema GPS tem essa característica, ele manda um pulso que chega ao mesmo tempo para um equipamento que está aqui em Itajubá ou um equipamento que está, por exemplo, em Pouso Alegre ou em São Paulo. Então, é esse sincronismo de tempo, esse marca-passo de tempo de forma ampla, né, espalhada, permite esse sincronismo das informações. Então, não precisa estar um equipamento conversando com o outro para saber que eles estão em sincronismo ou não. Bastaria usar o mesmo marca-passo, e esse marca-passo é o próprio pulso do GPS, ok? Isso aí abre um leque de possibilidades, né? Permite análise sistêmica, como por exemplo eu falei, eu posso medir tensões num sistema de transmissão em várias cidades, sabendo os fasores, e aí eu consigo fazer uma análise detalhada do funcionamento desse sistema, tá ok? Como eu já falei, né? Muito utilizado no sistema de potência devido aos tamanhos. Por exemplo, no Brasil, o nosso sistema interligado nacional tem dimensões continentais. Então, o sincrofasor tem um papel importante nisso aí. E o que é o sincrofasor? Nada mais é do que um emerging unit, né? Um equipamento que faz medição de tensão e corrente e associa um label de tempo. Ele associa para cada medição dessa um label de tempo. E essa estampa de tempo, ela é a mesma para um outro equipamento que está longe, ok? Então dá para ver isso aí, ó, o GPS receiver, esse pulso chega, garante uma oscilação na frequência que a gente está trabalhando no nosso sistema, e aí o conversor AD, ele gera essas tensões e correntes medidas digitalizadas com uma estampa de tempo calculando-se o fasor, ok? E aí tendo o fasor, você pode mandar isso para onde quiser de forma assíncrono, ou seja, sem uma garantia. Eu posso mandar o dado para uma central, por exemplo, esse PDC aí, cada um vai chegar num instante distinto, mas como elas têm estampa de tempo, aquele computador ali é capaz de processar essas informações, independente se uma chegou primeiro do que a outra, ok? Então é bem legal também esse futuro aí. Já existem muitas PMUs, mas elas ficam um pouco limitadas aos sistemas de alta tensão. Bom, nesse slide aí, né, já começa a entender um pouco melhor o sistema de medição digital, uma estrutura básica, típica de um multímetro digital. Começar do final, né, a gente tem ali um display, no caso aí 3 meios aí, né, lembrando que ele vai então de 0000 até 1999, ok? Então, ele tem aí 2.000 contagens desse cara. Aí já vai direto, né, do conversor AD, onde ele faz a transformação de um sinal analógico a um sinal digital, que na verdade é codificado para ser apresentado no display, ok? E esse sinal analógico vem em geral de um filtro passa-baixa. Daqui a pouco eu vou falar o porquê desse filtro passa-baixa. Bom, além disso, né, a gente tem aí lá na entrada, né, nesse caso aí um esquemático de um multímetro, né, de tensão, corrente e resistência. Tá trocado ali, né, o símbolo de tensão e de resistência, dá para ver ali para os quadradinhos. O quadradinho de cima é conversor de resistência para tensão e o condicionamento. Na verdade, então o símbolo de resistência era para estar lá em cima. E lá no último quadrinho, tensão e o condicionamento dessa tensão. Então ali embaixo deveria ser tensão. Então tá trocada essa figura aí, o símbolo de tensão e de resistência, ok? O de corrente está correto. Você converte corrente para tensão e a tensão é condicionada. Uma outra característica interessante do multímetro, né, que ele pode medir tanto corrente contínua quanto corrente com valores alternados. E se for valor alternado, a gente espera que seja principalmente uma senoide ou algo similar a uma senoide. E aí a gente mede naturalmente o valor RMS. E aí vocês vão ver que existem os medidores True RMS e os não True RMS. Basicamente o que a gente tem que fazer é essa conversão do valor RMS para um valor em corrente contínua, ou seja, transformar uma senoide em valores em corrente contínua que represente o valor RMS.
Então, esse valor, vamos dizer, eu tô com uma senoide com amplitude constante, ela está variando no tempo. Só que o meu conversor na loja digital, ele precisa de um valor rígido ali, né? Um valor constante ali. E esse valor é algo compatível ao valor RMS da grandeza, ok? Bom, aí não faz muito sentido esse filtro passa baixa aí, nesse desenho aí. Ou seja, esse desenho não é tão legal assim, mas para mim dá uma visão geral. Esse desenho, tirei ele do livro do Senra, vocês vão ver que essas figuras todas são do livro do Senra, então já estou aqui dando os créditos já para o livro. Vi essa pequena inconsistência aí, mas nada que tire a grandeza do livro. O livro é muito bom. Bom, vamos primeiro então falar do quadradinho ali, né, da conversão dos valores a ser eficazes, né? Como é que a gente converte isso aí? Uma forma de fazer isso é por sensor térmico. O que quer dizer isso? O valor RMS, o conceito do valor RMS, né, o root mean square, ele quer dizer o quê? É que ele diz o seguinte: qual que é o valor de uma corrente contínua, uma tensão aplicada numa resistência em corrente contínua, que vai fazer a mesma dissipação de energia, ou seja, a mesma potência do que um sinal alternado. O que quer dizer isso? Eu tenho um sinal alternado com amplitude x. Qual vai ser o valor em corrente contínua com amplitude y que vai esquentar a água do mesmo jeito, ou seja, vai dissipar a mesma potência no resistor. Esse é o conceito. Por isso que a questão térmica aí é interessante, porque termicamente isso já acontece, essa conversão de sinal alternado para um equivalente corrente contínua já é feita de forma térmica. Então, pessoal, nesse tipo de conversão, nesse tipo de equipamento, eles usam termopares para fazer isso, no qual onde eu aplico uma tensão que vai circular na corrente no resistor, esse cara vai esquentar, ele esquentando vai gerar um valor de tensão proporcional à temperatura que ele está, e essa tensão é trabalhada. Então vocês podem ver aí que eu tenho o K1, o K2 e o K3. Para que isso? São constantes que relacionam algumas grandezas. A gente consegue ver aí a tensão V1, ela é uma proporção da entrada, ok? A tensão V2, se você olhar o termopar aí de baixo para fazer um equilíbrio, essa tensão V2 é proporcional à tensão de saída, dá para ver aqui também isso. E aí, fazendo uma operação matemática, né, o Vout nada mais é do que essa diferença entre V1 e V2 vezes um fator amplificador aqui que eu chamo de K3. Então, colocando essas três equações aqui no bolo e arrumando a casa, a gente consegue escrever que Vout é K3 que multiplica K1 Vin menos K2 Vout. Fazendo a multiplicação e botando os pingos nos is, né, substituindo as coisas, eu consigo ver que a tensão de saída é proporcional à tensão de entrada em termos de uma constante. Essa constante é quem? K1, K3 dividido por K2, K3 mais 1. No final das contas, eu tenho uma tensão de entrada, uma tensão de saída proporcional à tensão de entrada. Lembrando que a tensão de entrada é um sinal alternado, por exemplo, um sinal senoidal, não necessariamente senoidal, pode ser qualquer forma de onda, que vai me permitir uma saída em constante, uma saída em corrente contínua no final, ok? E isso respeitando toda essa transferência térmica. Então, a conversão de um valor alternado para contínuo é feita de forma térmica, ok? Bom, sabendo disso, nós temos aí a conversão do sinal alternado para um valor RMS eficaz. Outra forma de fazer isso, detalhe, né? Esse aqui é um sisteminha que é um pouco lento. Por ser questões térmicas, do jeito que é feito com termopar, é um sistema lento, de atualização lenta. Então ele tem essa limitação. Já o chip sensor, ele tem a mesma característica térmica, ou seja, ele funciona com os mesmos princípios térmicos, só que agora ele tem uma pequena diferença. Ele altera esses sensorzinhos aqui, né? Esse circuitinho aqui, onde eu mudo, ao mudar a temperatura desses dois caras aqui, eu mudo a tensão de polarização do emissor desse cara, desse transistorzinho aqui. Isso aí muda essa relação de amplificação aqui.
Essa relação de amplificação, tanto nesse primeiro quanto nesse segundo, vai nesse integradorzinho e eu, no final das contas, eu tenho uma tensão de saída em corrente contínua proporcional ao esquentar desses caras aqui, que é em função do que? Da tensão de entrada. Tá vendo que a compensação não existe? Eu tenho um cara esquentando esse emissor aqui, mudando a tensão VBE desse cara aqui pela tensão de saída, e esse cara aqui esquentando, esse cara aqui mudando a tensão VBE de polarização desse cara pela entrada. Na mesma linha de raciocínio, eu tenho a diferença das duas e uma tensão de saída proporcional, ok? Tá aí, ó, funciona pela alteração da tensão VBE com a temperatura, utilizada em multímetros True RMS de alta qualidade e tem uma esterilização menor que o sensor térmico. Por quê? Porque aqui é um componente muito menor, é uma eletrônica muito mais refinada. Tanto é que ele é utilizado em multímetros True RMS. Por que True RMS? Porque, de novo, ele trabalha com a questão térmica. Então, independe da forma de onda, se é uma onda senoidal perfeita, se é uma onda senoidal distorcida, ou uma onda triangular, ou seja, não importa. O que importa é essa conversão, essa corrente circulando aqui, o quanto ela esquenta esses componentes e o quanto isso é amplificado nas tensões. Ok? Bom, agora já é uma outra abordagem, né? Uma abordagem térmica, já é uma forma de se fazer a medição, né? A conversão para um valor a ser eficaz, agora utilizando a amostragem de sinal. Primeiro, né, a gente tem que lembrar que a amostragem de sinal tem toda uma tecnologia, tem toda uma base teórica por trás disso. E essa disciplina a gente vai estar limitado, muito limitado a entender mais a aplicação do que realmente todo a definição e todos os conceitos relacionados a processamento de sinais, ok? Bom, o conceito, né, de amostragem é você ir na forma de onda que você está querendo monitorar, analógica, e obter valores lá e, de certa forma, depois converter esses valores para obter uma grandeza que te interesse. Nesse caso, a gente está interessado no valor RMS, tá? E vocês já viram que o valor RMS nada mais é do que a raiz da integral das tensões ao quadrado, dos valores registrados de tensão ao quadrado no tempo, dividido pelo período de análise que eu estou fazendo. Basicamente, eu pego a onda que eu quero trabalhar, elevo ela ao quadrado, todos os valores ao quadrado, integro ela ao longo de um período e divido pelo período. Como eu tinha elevado todo mundo ao quadrado, no final das contas eu tiro raiz e vou ter o valor RMS dessa grandeza. Ou seja, matematicamente, esse fenômeno apresentado aqui, ó, da água, é representado por essa expressão matemática aqui. Olha que é uma integral dos valores quadráticos, ok? Dividido pelo tempo. Bom, mas isso aqui é no domínio contínuo, é uma equação, é uma integral em valores contínuos. Como é que faz isso de forma discretizada, com a amostragem de valores ao longo do tempo? Então dá para ver essas setinhas aqui, mostra os intervalos de amostragem. A gente vai falar um pouco melhor como é que funciona essa questão da amostragem. O fato é que eu vou capturando pontos em instantes distintos. E aí, com essas informações distintas, eu consigo calcular a mesma área. O que é integral? A integral não é um cálculo de área? Então, se eu conseguir calcular essa área aqui, eu também consigo calcular essa integral. E essas integrais acabam se transformando num somatório, que vai me resultar num valor RMS aproximado. E quanto mais próximo do valor contínuo for, eu vou ter uma aproximação maior do valor RMS, ok? Bom, a questão da amostragem, né, permite para a gente uma gama enorme de algoritmos para obter informações de interesse, por exemplo, o valor RMS. Esse algoritmo que está aí sendo apresentado, essa equação que está sendo apresentada aí, ela não resolve fasores, por exemplo, ou seja, você não sabe um ângulo de uma tensão dessa, apenas com essa expressão. E dá para ver que outros algoritmos podem ser implementados, como eu vou mostrar no próximo slide. Ok? Basicamente, a amostragem ela cria um vetor de tempo, né, correspondendo aos vetores de sinais medidos, ou seja, eu tenho uma tabelinha entre instante e valor da grandeza. E n, basicamente, aí nessa equação é o número de amostras no período da senoide. Então, aí vocês vão ver que quanto maior o número de amostras, melhor. Por exemplo, se as amostras fossem infinitas durante um período, eu teria um sinal contínuo igual ao primeiro gráfico. Ok?
Bom, se a ideia é fazer o cálculo do valor RMS através de amostras, respeitando a integral, quanto melhor for feita essa integral, melhor o valor que eu vou obter RMS através das amostras. Então, uma forma de fazer isso, ao invés do que foi feito no anterior, quando eu somo esses valores ao quadrado, ao somar o valor ao quadrado é como se estivesse somando colunas. E ao somar colunas, reparem que eu vou ter regiões com quinas que não vão respeitar a área dessa região aqui. Então, uma forma de minimizar esse erro, de realmente se aproximar do cálculo dessa área, é através do cálculo trapezoidal, onde eu tenho uma base maior, uma base menor, uma altura. E essa ligação entre esse ponto e esse ponto se aproxima muito da linha do sinal. Então, nesse gráfico a gente consegue ver isso. Olha, se fosse uma coluna aqui, ó, eu teria uma área que não deveria ser contada. Nesse caso do trapézio, a conta trapezoidal ela é fácil de fazer e se aproxima muito ao sinal ao longo do tempo. Então, basicamente, né, o cálculo de área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, essa expressão está corretinha aqui. Lógico, né? Se eu quero o valor RMS, esse sinal já tem que estar sendo elevado ao quadrado. Então, cada valor desse aqui já é o valor ao quadrado naquele instante. Então, eu começo com o primeiro instante e vou até a enésima amostra, ok? Lógico, depois de fazer tudo isso, eu divido isso por número de amostras e tiro a raiz. Vocês vão ver que o ΔT ele acaba sendo cortado. Vocês vão ver que essa altura aqui ela acaba sendo cortada. Por quê? Porque um período vai ser n vezes o ΔT. Então ele acaba cortando no numerador e no denominador. Por isso que não aparece o passo de amostragem nessa equação. Não precisa, ele é cancelado. Ok? Mas mostrando que o cálculo trapezoidal é muito melhor, por exemplo, do que esse cálculo simples aqui. Além, né, dos algoritmos em si, né, alguns cuidados têm que ser tomados nesse processo de amostragem. Por exemplo, saber a frequência correta para essa amostragem. Então, uma forma de garantir que a frequência do sinal que a gente está medindo está de acordo com a frequência de amostragem é utilizar o filtro passo abaixo, o famoso anti-alias. Qual que é a ideia dele, né? A ideia é garantir que o critério de Nyquist funcione. Basicamente, né, o conceito maior está aí. Ó. A amostragem deve ter frequência pelo menos 2 vezes maior que a máxima frequência do sinal a ser medido. A gente sabe, quanto maior a amostragem em relação a um período no sinal, melhor. Mas até 2 vezes, 2 amostras por período, a gente consegue ainda reproduzir. É uma forma muito ruim, mas ainda consegue reproduzir. Ok? Então tem que ficar bem claro dado, né, em geral, a gente vai construir um instrumento que vai ter uma certa amostragem. Então, para garantir que o sinal que está sendo medido vai ser medido corretamente, o sinal que tem que chegar, a gente tem que garantir que esse sinal tenha, no máximo, a metade da frequência da amostragem. E uma forma de fazer isso é usar o filtro passo abaixo, ok? Um exemplinho aí, ó, frequência do sinal, 800 Hz. A amostragem está em 1000. Aí, naturalmente, devido a esse processo de amostragem que vocês estão vendo aí, na hora que coleta a informação, no final das contas, você vê uma onda diferente, você vê uma onda com sinal de 200 Hz, completamente errado, deveria ser 800. Então, para a gente conseguir mostrar essa forma de onda aí, esse sinalzinho deveria ter uma frequência, essa senoide que repete mais vezes, ela teria que ter uma frequência muito maior da que está aí, ok? Bom, além do circuito, né, o filtro passa abaixo, que vai existir no circuito, outro elemento importante, principalmente dependendo do tipo de conversor analógico digital, é o circuitinho de sample hold. Esse circuitinho ele é fundamental para mostrar o valor e segurar esse valor durante um período, esse valor analógico durante um período, enquanto o conversor analógico digital processa, tá? Tá aí, ó, deve executar o ciclo completo na frequência de amostragem, ou seja, o sample hold, esse processo de amostra, segura e solta, tem que acontecer dentro de um ciclo de amostragem. Se ali o exemplo anterior é 1000 Hz, nesse período de 1/1000 aí, ou 1 milissegundo,
ele tem que ser capaz de fazer toda a sequência de amostrar e segurar o valor, ok? Então essa figurinha da direita aí mostra bem a ideia da coisa. Tá vendo aqueles pulsos ali, embaixo é o hold, em cima é o sample, tá? Durante estar habilitada a função sample, está sendo aquisitado o sinal analógico, então dá para a gente ver uma rampinha aqui embaixo, a gente consegue ver aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo colocar com a caneta. Então, né, a gente consegue ver aqui no comando sample, aqui ó, essa região do sample, ele faz o processo de amostrar, ou seja, está registrando o valor analógico. Quando vai para a condição hold, ele segura o valor, dá para ver que ele segura o valor, ok? Ou seja, lá em cima está subindo a onda, só que ele segura o valor para o conversor analógico poder processar. Depois ele faz novamente sample, então ele vai ver na forma de onda original aonde ela estava e vai continuar esse processo de medição. Então tá aqui. Então você dá para a gente ver, e aí ele normalmente segura o valor, esse valor aqui que o conversor analógico vai trabalhar. Então basicamente ele vai trabalhar com esse valor e com esse valor aqui, ok? Isso aqui só para ter noção de como existe, né, um certo transitório nesse processo do sample hold. Ele tem um tempo de aquisição aqui, que é quando a gente começa a mandar aquisitar, ele demora um tempinho para começar a aquisitar, tá? Mesma coisa quando a gente manda segurar, ele tem um transitóriozinho, que é o tempo de estabilização, e dá para ver que existe uma pequena queda ao longo dessa saída aqui, ao longo do tempo. Essa saída aqui ela tem uma pequena queda, ok? Ou seja, não segura exatamente constante o valor, mas isso para a gente é irrisório. O próprio sample hold vai ter lá as incertezas associadas, ok? Então aqui embaixo é o circuitinho, né? Basicamente é uma carga de capacitor com uma chave carregando o capacitor e segurando esse valor, e depois ele naturalmente, esse capacitor recebendo o sinal na hora do sample, tá? E aqui o comandinho sample, hora carrega, hora descarrega, hora carrega, hora não carrega, e assim por diante, tá? Então, de certa forma, um circuito simples. Bom, entendido isso, né? Então o que acontece nessa onda aqui, ó? Ele segura nesse valor na saída, ele segura, depois ele vem e vai fazendo esse processo de sample e hold, ok? Então ele vai fazendo esse processo de sample e hold. Tudo bem? Bom, próximo slide. Esse aí é um primeiro conversorzinho, tá? Agora já falando do conversor analógico digital, o ADC, Analog to Digital Converter. Como o nome já diz, né, ele tem a função de converter valores analógicos em valores digitais, valores quantizados. E basicamente existem várias formas de se fazer isso. Um deles é esse aí que está sendo apresentado, é um conversor paralelo, o Flash. Ele é um conversor bem rápido, tá? Por exemplo, ele não precisa do sample hold tão rápido que ele é. Qual a ideia dele? A ideia dele, que também é o limite dele, a limitação dele, é que ele tem que trabalhar com diversos comparadores, dada a quantidade de resolução que a gente precisa do nosso conversor analógico digital, tá? Então fala aí, ó, o exemplo desse cara, um conversor de n bits demanda o uso de 2 a n menos 1 comparadores. Então, dependendo da resolução que eu preciso, eu vou precisar de muito comparador para fazer isso aí funcionar bem. E qual que é a ideia da coisa? Dá para ver que tem um resistor, um divisor resistivo do lado esquerdo. A gente consegue ver aqui que existe esse divisor resistivo com uma tensão de referência. Essa tensão de referência é dividida em várias fatias, 7 oitavos, 6 oitavos, 5 oitavos, 4 oitavos, ou seja, são valores nesses pontos em relação à origem de tensão. E aqui um valor da entrada sendo comparado. Então o que acontece? Quando a entrada é maior do que o valor de referência, no caso 7 oitavos, ele vai saturar e indo para o nível lógico de tensão que o encoder identifica. Então eu vou ter um nível lógico nessas entradas aqui, que esse encoderzinho vai decodificar isso no sinal de saída. Então assim, o que acontece? É instantâneo. O valor de entrada muda,
esses níveis lógicos aqui de saturação do comparador vai mudar também. E aí, naturalmente, essa codificação se transforma num número de 0 a xxx, ok? Dependendo da resolução que a gente tiver. Ele é bacana, sim, mas é um conversor bem complexo. Okay? Um outro tipo, que já é bem comum também, é o conversor por rampa, o chamado de slope. Ele, na verdade, ele inicia numa contagem digital. Essa contagem digital, ou seja, o processo começa nesse contador aqui, ó, começa nesse cara aqui, e aí naturalmente vai ter uma contagem digital, depois vem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e vai contando. Essa contagem digital, ela vai entrar no conversor digital analógico, é um conversor fácil de fazer, tá? Ele tem algo similar ao anterior, só que fazendo comparações contrárias, ou seja, eu fecho chaves que compõem um divisor resistivo, e aí naturalmente eu saio com um valor analógico aqui, um valor AC aqui. Esse valor AC vem aqui nesse comparador e aí compara. Se esse cara for maior ou menor, se for menor, ele continua contando. Continuando contando, esse número vai crescendo. Na hora que chega na transição entre o valor maior e menor, ou seja, onde eles são iguais, essa contagem para e a saída aqui vai corresponder a um valor digital correspondente ao valor analógico aqui na entrada, tá ok? Então esse exemplinho aqui mostra bem isso, né? A gente tem a amostragem do sinal de entrada, né? O sample hold, segura esse valor analógico num certo valor, tá? É iniciada a contagem, na hora que acontece a comparação, ele verifica essa contagem, opa, a contagem é essa, então o valor do conversor para esse valor da entrada é essa grandezinha que vocês estão vendo aqui. Vou upscale para vocês aqui. Tudo bem? Então, assim, é bem interessante. Só que qual o problema? Qual que é a limitação de um cara desse aí? Esse tempo de hold aqui tem que ser o tempo suficiente para a contagem ir do início ao fim. Então, quando eu tenho uma resolução muito grande, ou seja, tem que contar até um valor muito alto, e o tempo de amostragem e o tempo, né, o período de amostragem é um período pequenininho, porque a frequência de amostragem é muito alta, esse processo de contagem aqui tem que ser muito eficiente. E aí aqui está o gargalo, porque esse contador aqui tem limitações de contagem. Ele vai ter que contar até um certo valor numa velocidade muito alta. Então ele tem também alguma limitação também, ok? Já o conversor para aproximações sucessivas, SAS, ele tem uma característica interessante, porque ele converge para o ponto de interesse. E ele faz isso de uma forma mais rápida do que simplesmente uma contagem até um valor. Ele consegue, através de comparações maiores e menores, indicar o valor da saída. Então, a lógica dele é o seguinte. Então, nós temos aqui, novamente, a entrada sendo comparada com um valor analógico, portanto, tem um conversor digital analógico. Só que esse conversor digital analógico, ao invés de receber uma contagem, ele recebe valores digitais que vai depender dessa comparação, desse controle aqui. Então a gente começa na metade da contagem, então ele começou basicamente aqui, tá? Desculpa, ele começou aqui embaixo. Ele começou aqui, ó, na metade da contagem dele, dessa conversão digital. E olhou o sinal. Opa, o sinal é maior ou menor? Ah, ele é maior. Então eu vou para outra metade. E aí somo essa outra metade aqui. Opa, esse valor agora é maior ou menor? É menor. Então ele cai pela metade. Tá vendo que isso aqui é a metade disso aqui? Bom, ainda continua maior, então de novo cai pela metade. A metade disso aqui, ó, tem esse tamanhozinho. Tá aqui, ó. Caiu pela metade. Opa, agora ele é menor, então ele sobe a metade. E aí até a hora que ele chega no valor que converge no valor da saída correspondente à entrada analógica, ok? Então ele é para aproximações sucessivas, tá? É um método bem rápido e permite uma boa resolução.
como ele aproxima rápido, a gente consegue ter bastante resolução aqui. Eu posso ter vários bits aqui, que ele com poucos ciclos de clock, ele consegue chegar num valor adequado, ok? Bom, esse conversor AD aí, né, conversor de dupla rampa, como está dizendo aí, é muito comum em multímetros, tá? Ele tem um bom desempenho para sinais DC ou baixas frequências, ou seja, ele não é muito bom para sinais de alta frequência, dado o princípio de funcionamento dele. Basicamente, qual que é a ideia dele, tá? Ele tem um integrador na entrada dele, ou seja, ele vai integrando o valor da entrada. Digamos que eu tenho uma entrada constante, um valor DC constante, e eu vou carregando isso durante um período específico, definido, ok? Então, o tempo de carga é um tempo definido. Só que até onde esse valor vai ser carregado, o nível de tensão, vai depender da entrada. Então, a gente consegue ver bem isso aqui, ó. Essa inclinação aqui nesse gráfico aqui, ó, ou essa inclinação, ou uma inclinação maior, vai depender do valor do nível da entrada, que vai definir a carga, uma integração, né? Então vai definir qual é o valor a ser comparado aqui no final das contas. Qual que é a ideia da coisa? Então digamos que eu tenho uma tensão na entrada pequenininha. Então durante esse tempo definido aqui, 2N ciclos, ele vai carregar até esse valor aqui, ó. Por exemplo, quando tem 10 volts, ele carrega até aqui, ok? Se por acaso eu tivesse na entrada um valor maior, essa inclinação seria o dobro, ele ia integrar com a taxa duas vezes, ou seja, a derivada seria duas vezes, parando num valor de energia de carga aqui maior, ok? Bom, vamos pensar na primeira medição. Então, foi feito na primeira parte do processo, nesse tempo de rampa de subida que é constante, acumulou 10 volts aqui no circuito. Depois, o que acontece? Existe uma descarga constante, uma taxa constante. Dá para ver que isso aqui, tanto se for 10 volts ou 20 volts, dá para ver que as duas são paralelas. Ou seja, ele descarrega constantemente com a mesma taxa de descarga, esse circuitinho integrador. E ao descarregar, existe uma contagem de tempo. Essa contagem de tempo vai definindo qual o valor digital que vai ter na saída. Então, esse tempo T1 corresponde a uma contagem realizada nesse clock aqui, que vai me dar um número digital, ok? Então, lógico, se ele vai de 10 a 0 em Tx, nesse tempinho aqui, nesse delta T aqui, isso corresponde a uma contagem proporcional a 10 volts, ok? Do mesmo jeito, se eu integrei o dobro, né, eu vou demorar o dobro de tempo para descarregar, porque a taxa de descarga é a mesma. Portanto, ele vai contar o dobro de valores até o tempo 2. Entendeu? Então a ideia dele é o que? No primeiro momento ele carrega proporcionalmente, até uma intensidade que é proporcional ao valor da entrada, ok? E depois descarrega constantemente. E ao descarregar constantemente, ele vai contando o tempo. No final, quando chega a zero, esse computador que é comparado com zero, ele para a contagem e libera a saída, ok? Então ele é um conversor bem utilizado, só que ele não é tão rápido, porque esse tempo de integração, essa contagem do contador também é um problema, é uma limitação de tempo. Então por isso que ele não é muito utilizado para altas frequências, ok? Bom, agora estamos aí, né, no slide de filtros digitais. Eu vou deixar bem claro, né, que existe toda uma complexa teoria por trás aí para entender bem esse processo todo de aquisição de informações de uma onda senoidal, por exemplo, ou qualquer outro tipo de forma de onda, tá? Então eu vou me ater à aplicação dos algoritmos, vocês poderem saber de onde vêm esses algoritmos, tá? Mas não vou fazer toda a base teórica por trás disso, porque teria que ter uma disciplina só para isso. Tudo bem? Tá aí, ó. Filtros digitais, algoritmos diversos para obtenção das informações de sinais elétricos, por exemplo, fasores, e utilizando o conjunto de dados obtidos através dos conversores digitais. Ou seja, a gente amostra a forma de onda, então toda a teoria de amostragem, e a partir dessa amostragem a gente consegue concluir algumas coisas, como por exemplo o fasor dessa onda aí, com módulo e ângulo. Ok? Essa é uma das ideias, tá? Então existem diversos algoritmos para isso, dentre eles um muito famoso, muito utilizado, a DFT de um ciclo. Existe também DFT de meio ciclo, mas o que é DFT, né? Tá aí, ó, Discrete Fourier Transform, DFT.
É um filtro muito utilizado, muito comum, devido à sua robustez e sua facilidade de implementação, tá? Vocês vão ver que é muito fácil você conseguir extrair um fasor módulo em ângulo de um sinal senoidal, que não precisa nem ser perfeito, ele pode ser distorcido, mas vocês vão ver que a gente consegue obter um fasor dessa onda senoidal periódica aí, tá ok? Então eu vou agora mostrar para vocês como é que a gente chega nisso, né? Lembra que o fasor, né, é um valor de pico cosseno de ômega t em uma certa defasagem angular φ. Vamos entender como é que funciona esse algoritmo? Bom, primeiro a gente tem que entender qual fasor, porque fasor depende de uma frequência, né? Qual a frequência que a gente vai trabalhar? A gente tem que entender que para você mostrar uma grandeza num filtro desse, tem que saber que o número de amostras que você definir é o número de amostras que você supõe que o sinal esteja, ou seja, dentro de um período. Então tá aí, ó, ao definir o número de amostras n, considera-se que os mesmos são obtidos durante o período t de uma onda periódica. Porque você não sabe, a entrada sua pode ter qualquer frequência. Lógico que você botar um filtro anti-alias ali, mas ela pode ser qualquer frequência dentro daquela faixa. Portanto, ao definir a duração da janela de amostragem, o número de amostras, define-se a frequência do fasor a ser obtido, ok? Então, isso é a definição do projeto. Sabendo disso, né, sabendo que a janela e o número de amostras na janela é fundamental, a gente tem que entender bem esse conceito de janela. Então repare aqui nesse gráficozinho à direita, eu tenho uma onda senoidal, ela vai no período aí de 0 a 1, vai no valor de pico de 1, valor de pico negativo de menos 1, e aí dá para ver o número de amostragem dessa janela aí. Se eu fizer 4 amostras, que é o pretinho aí com losango, olha como é que é a reprodução da forma de onda. Eu tenho aqui, ó, essa onda feiosa aqui. Ela consegue pegar um cruzamento em 0, um pico, outro cruzamento em 0, outro pico, cruzamento em 0, tá? 4 amostras aí durante esse período. Lembrando que o thread night, com 2 amostras apenas eu não conseguiria reproduzir. Então 4 ainda atende. A gente consegue tirar informação dessa forma senoidal aí, por exemplo, tá? A gente aumenta o número de amostras, começa a melhorar, dá para ver a onda verde ali, ela já começa a se aproximar de uma onda senoidal, ok? E vai só melhorando ao amostrar mais. Por exemplo, com 16 amostras, né, a curva azulzinha e o símbolozinho circular ali, né, o círculo, dá para ver as amostras em 16 amostras por ciclo. E a melhorzinha aí que eu coloquei aí para esse caso é as 32 amostras durante um ciclo aí, que dá para ver que a onda vermelha fica muito próxima da onda senoidal real, ok? Então a gente tem que deixar claro que a definição da janela e do período dessa janela, o número de amostras, o período da janela e o número de amostras é fundamental. Então a gente tem que entender um pouquinho mais esse conceitinho de janela. Tá aí uma ilustração aí de uma onda senoidal, tá? Com período de 1 segundo e com 8 amostras por ciclo. Eu posso fazer essa janela de 8 amostras por ciclo de duas formas. Uma por janela deslizante, que a cada ciclo ele tem 8 registros dentro da janela. Então a gente consegue ver aqui, ó, nesse quadradinho, aqui, ó, nesse primeiro quadrado aqui, a gente vê que tem 8 amostras nele. Aqui, ó, nesse primeiro quadrado, tá? Até destacar ele aqui, em cima e embaixo, para ficar fácil de ver. Eu tenho 8 amostras aqui, uma primeira no início da janela, uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ou seja, dentro dessa janela aqui, eu tenho esses 8 xizinhos aqui, ok? Então, com esses 8 valores, né, eu tenho uma tabelinha com 8 valores. Oito valores aqui dentro e eu trabalho essas informações. Lógico, o tempo vai me ajudar e a amostra aqui nesses 8 valores aqui. Trabalho essa janela, concluo alguma coisa. Logo seguida, logo na sequência, eu venho e eu deslizo uma janela dessa para a direita, amostrando no tempo. Esse aqui é descartado, esse aqui não é mais utilizado, e agora a minha janela de amostragem considera isso, mais isso. E aí eu trabalho agora com outro conjunto de valores. E assim por diante. A cada ciclo eu vou
descartando uma amostra inicial e pegando uma amostra nova. Ou seja, essa aqui é descartada e entra uma amostra nova aqui no início. Tudo bem? Essa é a janela deslizante. Um outro que existe é a janela pulsante, onde eu tenho uma fotografia de 8 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois a próxima vai descartar esses 8 pontos e vai começar novamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois mais uma janela, 1, 2 e assim por diante, ok? Essa repetição. Qual a vantagem delas, né? Por exemplo, se eu tiver algum transitório, por exemplo, uma redução de tensão, a janela deslizante ela te mostra melhor do que a pulsante, tá? Mas vai depender da aplicação que você tenha. Essa aqui é simples, você tirar a fotografia e depois tirar mais outra fotografia do que a cada ciclo fazer a amostra. Então tem as aplicações de cada um, tudo bem? Vamos lá. Bom, esse filtro, né, como eu falei, né, o filtro da DFT, parece que ele é bem complexo, mas ele não é não. A tela assusta um pouco, mas vocês vão ver que ele é bem simples de se implementar, na verdade. E basicamente, né, a DFT, dada já a janela de amostragem de N amostras, que foi definida e apresentada até para cada janela daquela, ele calcula esse elementinho aqui, ó, o elementinho YC e o YS. O elemento cosseno, que é no eixo horizontal, no eixo real, o elementinho YS, que é o elemento com valor no eixo imaginário. Compondo esses dois caras, eu acabo tendo um fasor aqui, que mais pra frente eu explico melhor quem é esse cara aqui, tá? Esse aqui é o YS e esse aqui é o YC, ok? Bom, qual que é a ideia dele, né? Essas duas equações aqui são bem interessantes. Parece que ela é complexa, mas não é. Então, definido o número de amostras, N, eu faço um somatório de 0 até N menos 1 de quais os valores? Esse x aqui, N menos N mais L, e o L contando de 0 até o N menos 1, na verdade eu estou somando os elementos da amostra. Se eu tenho lá 8 elementos no conjunto de amostra, eu pego o primeiro deles, o elemento 0, elemento 1, 2, 3, até o sétimo elemento amostrado. E pondero ele com esse termo aqui. O que é esse termo aqui, cosseno? Tá aqui, ó, 2π por n. 2π por n eu pego uma circunferência, 2π radiano, divido ele em n pedaços. No caso aqui, vou dar o exemplo do que a gente vai fazer aqui, de 8 amostras por janela. Então, eu pego 2π e divido por 8 fatias, ok? E esse L aqui ele vai incrementando de 0 a 7. Então, ora é 2π sobre 8, depois 2π... vai ser 0 sobre 8, depois 2π sobre 8 e assim por diante, tá? No final das contas, a mesma coisa se faz no elemento YS. A única diferença é que no YS, ao invés de ponderar com esse termo cosseno, a gente pondera com esse termo seno, ou seja, o mesmo valor com o termo seno, tá? Então, se a gente for olhar aqui, implementando essas duas equações, a YC e YS, para o casinho que a gente está trabalhando, que no caso nosso lá é um caso de 8 amostras por ciclo, tá? A gente vai considerar aqui uma janelinha dessa aqui de 8 amostras por ciclo. O que a gente faz? Então, ao ter uma janela de 8 amostras por ciclo, esse cara eu já sei, esse cara eu já sei, esse cara eu já sei, esse eu já sei, esse eu já sei, já sei e já sei. Ou seja, são os valores amostrados. Tanto para a equação YC quanto para a equação YS, é o mesmo valor. É o mesmo valor de cima, mesmo valor de cima, mesma coisa de cima. Ou seja, essas duas contas são feitas com as mesmas informações de x, ok? De x0 até o x7. São todos os valores iguais. Qual a diferença de um para o outro? Que para cada valor, para cada ponderar desse L aqui, eu tenho um fatorzinho diferente. Por exemplo, 2π vezes 0, 0. 2π vezes 1 dividido por 8, está aqui, π sobre 4. E assim por diante, π sobre 2, 3π sobre 4, π, 5π sobre 4, 3π sobre 2, 7π sobre 4. Ok? Esses valores aqui dentro, repare que são iguais tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, o valor, que é um valor em radianos, tanto nessa equação de cima,
são iguais aqui na equação de baixo. 0, π sobre 4, π sobre 2, 3, π sobre 4, π, ou seja, todos os valores iguais. O que muda é o quê? Aqui em cima é cosseno e aqui embaixo é seno. E aí, naturalmente, vocês reparem que, independente da janela que eu estou trabalhando, esses elementinhos aqui, ó, eles não mudam. Eles têm um ponderar constante. Então, por exemplo, cosseno de 0 é 1. Está aqui, ó, 1 vezes x0. Cosseno de π sobre 4, está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, ele está ponderando o x1. O x2, cosseno de π sobre 2 é 0. Está aqui, ó, x2 vezes 0, nem apareceu aqui. Está vendo que o x2 não aparece? E assim por diante. Cosseno de 3π sobre 4. Está aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π é menos 1. Está aqui, ó, menos 1 vezes x4. Ou seja, esses caras aqui, ó, são valores que não mudam. São valores que não mudam. Portanto, bastaria eu implementar uma equação que eu tenho constantes em cada elementinho desse aqui. Tudo bem? Isso vale para o cosseno, isso vale para o seno. O que vai mudar, né, são os valores desses ponderar no seno e desses ponderar no cosseno. Ok? Bom, deixa eu limpar aqui a tela aqui. Qual que é a ideia, né? Vamos pegar o nosso exemplinho lá da amostra de 8 ciclos. Então eu tenho aqui, ó, essa primeira amostragem em 0, uma segunda amostragem em 0,7, uma terceira amostragem em 1, uma quarta amostragem de novo em 0,7, uma quinta amostragem em 0, uma sexta amostragem em menos 0,7, uma sétima e última amostragem, desculpa, contei errado, né? 0, 1, sétima amostragem, tá certo? Sétima amostragem em 1, em menos 1, e a oitava amostragem em menos 0,07, ok? Aqui já repete, então isso aqui já não é dessa janela, tá? Então com esses 8 registros, a gente consegue ver aqui, ó, então aqui, ó, os 8 registros que eu acabei de falar com vocês, esse, todos eles aqui, tá? Se eu pegar cada um desses e multiplicar pelo ponderar que aparece aqui, ó, 0,7 vezes raiz de 2 sobre 2, 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2, menos 0,7 vezes menos 1, ou seja, ponderar tudo isso, no final das contas, o valor de YC é 0, para essa janela que a gente acabou de fazer. E fizer a mesma coisa no YS igual a 1. Tendo o valor de YC e tendo o valor de YS, eu tenho o fasor que me interessa. Nesse caso aqui, esse cara aqui é 0, então o fasor para cima, completamente para cima. Como eu quero, nesse cara aí, vocês vão ver que eu quero que seja 0 graus, eu tenho que pegar essa referência e jogar ela para cá. E tem um detalhe, quando eu vou fazendo a amostragem no onda senoidal, ao invés desse fasor rodar para o sentido anti-horário, ele roda no sentido horário. Por isso que a gente faz essa mudança aqui do menos e adiciona π sobre 2 aqui, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Tendo o elemento YC e o YS, eu calculo o módulo do fasor Y. Fasor Y, ele tem um certo módulo Y e J, o ângulo que me interessa, o ângulo φ. Esse ângulo, o módulo é fácil, né? É pegar o quadrado dos elementos YC e YS, somo eles, tiro raiz. O resultado dessa parte do numerador é um valor de pico. Como eu quero o valor RMS de uma onda senoidal perfeita, eu divido por raiz de 2. Lembrando que é uma onda senoidal perfeita porque ele filtrou a frequência que ele está trabalhando. Nesse caso nosso aqui, a gente consegue ver isso. A gente está considerando uma janela ao longo dentro de um ciclo desse de 1 segundo. Então a frequência da onda senoidal que a gente está medindo é um fasor na frequência de 1 Hz, ok? Então a gente definiu pelo período da janela e o número de amostras qual é a frequência desse meu sinal. Esse meu sinal do exemplo ele tem 1 Hz, ok? Bom, então eu tenho esse módulo fazendo essa continha e o ângulo vai depender dessa expressãozinha aqui, menos arco tangente de YS por YC mais π sobre 2. Implementando isso aqui, a gente vai ver que a gente vai ter um fasor módulo 1 com ângulo 0. É 1 não, né? 1 por raiz de 2, porque a gente está pegando o valor RMS. Lembrando lá que o valor unitário está aqui, tá?
Então, esse algoritmo, pessoal, dá para implementar tanto com uma fase apenas, como com N fases. Fase A, fase B, fase C. A única diferença é que, para a mesma janela, eu teria que ter um conjunto de 8 valores para a fase A, um outro conjunto de valores para o mesmo instante de tempo para a fase B, e outro conjunto de 8 valores para a fase C. E aí acharia um YC da fase A, um YS da fase A, um YC da fase B e um YS da fase B, um YC da fase C e um YS da fase C. Com esses caras eu tenho todos os fasores que eu gostaria, por exemplo, o fasor YA, o fasor YB e o fasor YC, que pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser o que for, vai depender do que você vai estar mostrando. Ok? Então é um filtro muito poderoso que ele filtra, o nome não é à toa, né? Ele está filtrando uma certa frequência naquele sinal. Aqui foi um sinal bonitinho, aqui foi um sinal senoidal bonitinho, mas poderia ser uma onda completamente distorcida, ou seja, com a componente de ruídos nesse cara, que ele conseguiria extrair dentro dessa onda distorcida a onda em 1 Hz aqui, ok? E aí ele entregaria para a gente essa onda senoidal em 1 Hz e aí naturalmente a gente calcularia o fasor, como vocês viram aqui. Então é um filtro muito poderoso, muito bacana de se implementar aí, ok? Então fica a dica aí para vocês implementarem isso aí nas aplicações de vocês aí, que é um filtro muito poderoso para digitalizar uma informação. Uma coisa é mostrar, outra coisa é usar essa amostra para te entregar um fasor, por exemplo, de um sinal elétrico, de tensão ou de corrente. Ok? Bom, na próxima aula vamos entender o princípio de medição de resistência elétrica, tanto de médio como de baixo valor. Ok, pessoal?